Tô de casa no Enem, seja bem-vindo, mais um encontro, redação, sou o professor Lieten, tem sido um prazer estar com você nesse tempo e nós vamos hoje continuar a nossa ideia da montagem da nossa introdução. Nós vamos entender que para a galera que resolver fazer o texto em 4 parágrafos, vai usar 2 argumentos na introdução. E vai usar 2 argumentos no desenvolvimento. Para a galera que resolver escrever 5 parágrafos, vai usar 3 argumentos na introdução e no desenvolvimento vai desenvolver aqueles 3 argumentos. Lembrando que na introdução você não entra em detalhes, você só cita o argumento que você vai certamente desenvolver depois no meio do seu texto, ok? Então, nós já tínhamos falado de políticas públicas, que seria um argumento. Professor, eu sou obrigado a usar esse argumento? Não, você não é obrigado a nada, ok? Mas você precisa treinar e você precisa convencer, você é obrigado sim, a convencer quem está lendo você que você tem argumentos plausíveis, que você tem argumentos embasados para que você possa apresentar para a banca avaliadora. Entendido? Então, na aula anterior, nós falamos de políticas públicas, falamos um pouco o que são políticas públicas, tem um material aí para você copiar, de preferência para você escrever, porque isso facilita a sua memorização, facilita a sua apreensão do que seja aquele tema. Falamos também de legislação, ou seja, o outro argumento que a gente usou foi a legislação. Por quê? Tudo que rege a sociedade brasileira está abaixo ou está sob a qualquer tipo de legislação. Se você pega um ônibus, você vai pegar o transporte coletivo, saiba que existe uma lei que rege, uma lei que determina como deve ser o comportamento da sociedade em relação àquele segmento, que seja a mobilidade urbana, por exemplo. Ok? Mas não é disso que a gente vai falar hoje, eu estou só aqui tentando facilitar na sua cabeça o que você escreveu, ou seja, para que lado, para que direção, para que caminho você leva o seu texto para que os avaliadores entendam que você tem conhecimento, que você tem propriedade daquilo que você está escrevendo. Hoje nós vamos falar sobre um terceiro argumento aí que você pode escolher, que é muito, muito importante e bem legal de você demonstrar conhecimento, que é o envolvimento da sociedade civil. Assim como políticas públicas são ações de governo, o envolvimento da sociedade civil serão ações do restante, do que não é governo. E quem não é governo? A família não é governo, os sindicatos não, a família não é governo, os sindicatos não são governo, as ONGs não são governos, até o nome já diz, organização não governamental, as igrejas, os templos religiosos, e aí eu vou dizer, quando eu falo templos religiosos, das mais diferentes matizes, das mais diferentes religiões. Lembre que o Estado é laico, o Estado não pode ter envolvimento com nenhum tipo de instituição religiosa. Eu vou dar um exemplo aqui disso, lembrei disso e vou falar disso. Por exemplo, qualquer feriado religioso, se a gente for pela letra fria da lei, uma escola, por exemplo, fechar no dia de um feriado religioso, seja de que religião for, está contra a Constituição. Porque o Estado é laico, o Estado não tem religião. Por que que existe determinado religião que para e outra religião não para? Eu só estou fazendo levantar em você a crítica. Eu não estou dizendo aqui o que você vai escrever, dizer que está errado, que o comportamento é assim ou é assado. Eu só estou chamando para você esse tipo de crítica. Então, se a ideia do Estado laico é o quê? É separado. O Estado é uma coisa, a religiões outra coisa, né? Então, isso é só para a gente fazer um adendo aqui, um destaque nisso que eu acabei de lembrar. Então, quando eu falo de envolvimento, voltando, quando eu falo de envolvimento da sociedade, siga aí o que diz a nossa tela. Envolvimento da sociedade. Tem uma definição para você escrever sobre isso, pensar sobre isso. São ações de responsabilidade de quem não é governo. De novo, são ações que são de responsabilidade de quem não é governo. Quem não é governo? Família, associações, sindicatos, ONGs,
cooperativas, grupos religiosos, etc. Ok? Esse pessoal precisa se envolver. Por exemplo, se o tema for superpopulação carcerária, o que é que você pensa? Se o tema for segurança pública e os presídios que estão lotados, é preciso, só o governo vai resolver isso? Ou é preciso também ações, ou são precisas ações da sociedade civil? São precisas ações. É preciso que todo mundo se mobilize. Como? Investindo, aí você vai falar, como? Investindo na educação, investindo em criar possibilidades para que o jovem não possa se enveredar, não possa entrar nesse caminho. Por que muitas vezes ele entra nesse caminho? Porque não há opção nem de políticas públicas e nem também da família que não dá apoio. A família larga aquela pessoa, ou a pessoa resolve se largar também, tem essas possibilidades, mas a família tem que estar junto, as igrejas têm que estar junto, as ONGs precisam desenvolver projetos para envolver essa pessoa, esse indivíduo. E quando a gente está falando nesse indivíduo, não se esqueça que nós estamos falando de um cidadão brasileiro. E se ele é cidadão brasileiro, independente do erro que ele cometeu, e aí eu estou falando em relação à segurança pública, independente do erro que ele cometeu, mesmo cometendo o erro, ele tem direitos que precisam ser preservados. Ele não pode ser jogado lá no presídio feito um bicho. Ele lá não pode ser depósito de seres humanos. É preciso que haja todo um envolvimento, e isso, eu estou falando isso para que você desperte esse tipo de pensamento. Você não pode dizer, de fato, ele é ladrão, ele é corrupto, tem que morrer na cadeia. Se você pensar assim, você está ferindo os direitos humanos. E se você escrever isso no seu texto, certamente seu texto será zerado. Então, o outro argumento que eu estou colocando aí para sugerir você pensar sobre ele, começar a treinar sobre ele, é o envolvimento da sociedade. Então, tem uma parte que é o governo, tem uma parte que é a sociedade, e existe uma lei que rege tanto o governo quanto a sociedade, ok? Então, você pode usar um parágrafo, 6 linhas, escreve sobre responsabilidades de governo para garantir direitos individuais. Quando você for escrever sobre lei, escreve 6 linhas sobre a existência da lei, para que ela serve, para que ela foi criada, qual o objetivo da lei e que essa lei precisa ser respeitada. Para quem for escrever 5 parágrafos, no 4º parágrafo seu aí, né, você vai escrever sobre quais são as ações que a sociedade pode desenvolver para auxiliar na resolução daquela problemática. Então, tudo isso precisa estar sendo contemplado no seu texto, entendido? Então, nós já estamos aqui mais ou menos com a introdução já quase pronta. Já temos afirmação e tese, afirmação e tema, aula passada. Já temos tese, aula passada. A apresentação dos argumentos, você vai só escrever os argumentos sem entrar em detalhe. Quando você vai entrar em detalhe? Na hora do desenvolvimento, ok? E para quem for escrever 5 parágrafos, uma outra sugestão de argumento é você escrever sobre o envolvimento da sociedade. Já que você falou do governo, já que você falou que existe uma lei, agora você precisa falar da outra parte também, que é a sociedade. Entendido? Aí tem exemplos que eu trouxe para você do que são ações da sociedade. Assim como eu coloquei exemplos que são do governo, exemplos que são de responsabilidade dos governos, aí tem para você exemplos daquilo que são deveres ou possibilidades para que a sociedade possa se envolver em relação àquele tema. Seja idoso, seja criança, seja segurança pública, seja a questão do autista, seja a preservação da floresta, seja o saneamento básico, seja qualquer ideia que o Enem for propor. Professor, o Enem já falou sobre manipulação de dados da internet. Quem é manipulado? Quem é manipulado? O indivíduo. Quem é manipulado? O cidadão. Esse cidadão precisa ser resguardado, amparado pela lei. Existe a lei que regulamenta os dados da internet? Eu só estou trazendo esse exemplo para exatamente melhorar o seu entendimento do que eu estou falando, não é? Que esse tema, por exemplo, da internet é um ponto fora da curva disso que a gente está falando. Mas o cidadão é manipulado? É manipulado. Existe uma lei que regulamenta as ações da internet do Brasil? Se você não sabe, existe
o Marco Civil da Internet, e é bom os alunos darem uma olhada lá para falarem sobre isso, para escreverem da existência da lei. O governo é responsável por garantir ao cidadão que ele não seja manipulado, garantir ações, políticas públicas, fiscalização, investigação policial, tudo isso é responsabilidade de governos, ok? E a sociedade? Não criar fake news, a sociedade ter responsabilidade também, ter consciência daquilo que são direitos e são deveres, não promover a sociedade, não promover a delinquência, não promover a marginalidade. Quando eu estou falando de marginalidade aí, é que está à margem da lei. Tudo que está à margem da lei é que é marginal. Daí vem a palavra marginal. Está à margem da lei, do lado da lei, não está na lei. Ok? Só trouxe esse exemplo da internet para você entender que até se o tema for internet, cabe políticas públicas, cabe legislação, cabe envolvimento da sociedade, ok? Exemplos que eu deixei aí para que você possa depois escrever e pensar sobre isso. Envolvimento e conscientização dos familiares, aí é uma ação da sociedade civil, ações de filantropia. Filantropia é o que a gente chama de boa ação, ação social, né? Vamos recolher cesta básica, vamos atender uma comunidade carente, um grupo de estudantes se reúnem para distribuírem cesta básica. Isso é filantropia, isso é obra social, que pode ser algo que a sociedade pode desenvolver. Não é pode ser, deve ser, ok? Porque todos precisam estar juntos nessa construção da solução de determinada problemática, ok? Então, ações sociais de solidariedade que podem ser efetivadas por quem? Por todos os matizes, todos os grupos, ONGs, famílias, igrejas, todos que eu já citei anteriormente. Então, esse é o nosso terceiro ponto de argumento. Na introdução, você vai só escrever o envolvimento da sociedade no tema. Lá no desenvolvimento, você vai destrinchar. No desenvolvimento, você vai detalhar tudo isso aí que eu estou passando como exemplo para que você possa escrever. Então, a ideia é que você leia sobre a temática e depois comece a escrever rascunhos sobre a temática, ok? Mais um exemplo aí, ficou participação das ONGs, das associações, na construção de sugestões e envolvimento de outros segmentos da própria sociedade. Então é preciso que haja uma mobilização em toda a sociedade. Se o tema for a situação dos internos do sistema carcerário brasileiro, se a situação do indígena, é preciso que nós, como sociedade, estejamos envolvidos em todas as discussões sociais. O tema é racismo. O tema é racismo. Só o governo vai resolver o problema do racismo que é estrutural no Brasil? É evidente que não. Existe uma lei que regulamenta as ações em relação ao racismo no Brasil? O Estatuto da Desigualdade Social, da Desigualdade Racial. É uma lei que você, candidato, precisava dar uma lida lá, ok? Então o governo precisa estar envolvido na questão do racismo estrutural, com ações, com políticas públicas? Sim. Existe lei para isso? Sim. A sociedade precisa se envolver na questão do racismo? Sim. Só negros? Não. Nós negros, os brancos, os verdes, os pinks, os índios, toda a sociedade, todo o tecido social, todo o conjunto precisa estar mobilizado na questão do combate ao racismo. Que tal você escrever isso? É evidente que você não vai escrever a parte pink ou a parte, né? Mas eu estou dando um exemplo para que você possa entender que todo o tecido social precisa estar envolvido. O tema é homofobia, questão de gênero, questão das minorias. Toda a sociedade precisa estar envolvida. Toda a sociedade, os negros precisam estar envolvidos na questão da homofobia. Os brancos precisam estar envolvidos na questão da homofobia. Os indígenas também, porque isso é uma discussão que envolve a sociedade. E o governo? Esse principalmente desenvolvendo políticas de atendimento a esse determinado segmento que o próprio Enem for sugerir. Ok? Proposta de intervenção para nós encerrarmos o nosso encontro de hoje, ok? Proposta de intervenção, e aqui eu estou falando de como nós já vamos pensar no rascunho da conclusão. Rascunho da introdução, rascunho do desenvolvimento, rascunho da conclusão.
começar com uma conjunção conclusiva. Você vai lá para a norma culta e dá uma olhada lá nas conjunções conclusivas, ok? Exemplos aí de conjunção conclusiva. Enfim, portanto, logo, então. Você pode começar com qualquer uma dessas aí. Professor, só existem essas? Não. Sou obrigado a começar com essas? Também não. Agora, o importante é que você saiba que o seu quinto e último parágrafo, ele precisa ser começado com uma conjunção conclusiva ou uma locução conclusiva, ou seja, frases que dão ideia de final, para que a pessoa que estiver lendo você, para que o seu avaliador saiba, esse candidato aqui, ele tem noção, ele está me avisando que está terminando o texto. Então, você pode usar qualquer uma desses exemplos que eu deixei aí, ok? Enfim, portanto, logo, então, diante das questões expostas, diante do exposto, aí são vários exemplos que facilmente você consegue encontrar, ok? Depois que você colocou essa conjunção, você escreve novamente o tema, volta ao tema. Se for indígena, escreve novamente indígena, idoso, idoso, autista, questão do negros, meio ambiente. Aí você volta novamente na ideia do tema, eu vou voltar aí para aí o slide, e depois disso, aí você começa a propor. Você precisa sugerir ações que sejam pactuadas. Eu já falei disso em aulas anteriores. Eu vou deixar para vocês aí esse material, para que você possa escrever, porque aí tem exemplos do que são ações pactuadas entre governo e sociedade. O governo faz, a sociedade faz, e a lei determina o que cada um deve fazer ou deixar de fazer. Ok? Então, essas ações, na conclusão, qual pode ser a sua sugestão? Que você pode sugerir que são necessárias ações pactuadas entre os governos e a sociedade, todos debaixo da lei, para fazer com que aquele problema que for apresentado, ele possa ser minorado, ele possa ser diminuído, ele possa ser minimizado. Então, o que a banca do Enem ele está esperando de você? Ele está esperando do candidato que o candidato tenha conhecimento, tenha noção de vida em sociedade, tenha noção de cidadania. Você não vai respeitar os direitos humanos só na conclusão, não. O seu texto vem todo pautado no respeito aos direitos humanos, no início, no meio e no final. Vou deixar para você aí ações, ok? Ações, exemplos de ações entre governo e sociedade para resolver os problemas que somos certamente afetados por ele. Parcerias público-privada, incentivo governamental para que a sociedade participe de ações de gestão pública, audiências públicas, solidariedade. Vou dar um exemplo para terminar nossa aula de hoje. Campanha de vacinação. Uma campanha de vacinação de, cachorro e gato. Campanha de vacinação de cachorro e gato. Uma igreja, um templo, uma associação dispõe o templo dela para que uma equipe da Secretaria da Saúde vá lá, use o templo para que a comunidade se reúna naquele lugar, leve os cachorros, leve os gatos para que sejam vacinados. Exemplo, estou dando um exemplo aqui por alto, do que é uma ação feita e pactuada, construída entre uma aliança entre governo e sociedade. Você vai amadurecendo essas ideias, você vai treinando essas ideias, montando o seu início, o seu meio, o seu final, dando para o seu professor aí, a sua professora, esse querido que está aí com você, para que ele vá corrigindo você, né? Vá melhorando o seu texto e comece a fazer rascunho e continue as suas leituras. Foi um grande prazer estar com vocês nesse nosso encontro do Tô de Casa com o Enem. Eu espero que essas dicas vá começando a melhorar, a ampliar, a abrir a sua cabeça, principalmente para que você entenda o que você escrever, que esse certamente é o seu maior problema. Mas não deixe de estudar sobre como escrever, ok? A técnica você precisa ter. Então, na aula de hoje, falamos da galera que vai escrever 3 parágrafos, da galera que vai escrever 5 parágrafos. Comece a treinar. Fica na paz. Abraço a todos.